Fala pessoal, o Matheus aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Voltec, e este vídeo é voltado para você que quer entrar nesse universo da informática, da tecnologia, quer aprender mais sobre hardware, sobre computadores, como funciona o computador, para você ser capacitado aí a, quem sabe, montar a sua própria máquina, o seu próprio PC Gamer, fazer a manutenção no PC que você já tem aí na sua casa. Ou converter todo esse conhecimento em um negócio, assim como eu fiz lá atrás, há 15 anos atrás, quando eu comecei do absoluto zero. E hoje tenho a Voltec Informática, que é uma empresa de sucesso, e eu quero compartilhar um pouco com vocês essa minha trajetória, como eu cheguei até aqui, como eu vivo da informática, como eu atingi a liberdade financeira através da informática, da loja de informática, tá? A gente vai para a bancada, eu quero mostrar um pouco para vocês sobre alguns componentes, né? Introduzir vocês a esses componentes, como placa-mãe, processador, memória, fonte, até a parte de montagem, configuração, para depois a gente se aprofundar cada vez mais, mergulhar cada vez mais aí em todas as etapas, né, desde a parte técnica, a parte mais burocrática, administrativa de uma empresa, para que vocês possam ter uma noção como é viver, como é trabalhar numa empresa, ganhar dinheiro através de uma empresa que monta e faz manutenção de computadores gamer, que é o nosso caso aqui. A gente é mais voltado, mais focado em computadores de alta performance, computadores gamers. Tá certo? Dito tudo isso, vamos pro vídeo. Então, pessoal, vindo aqui para a bancada, eu quero mostrar para vocês o principal componente de um computador, que é a motherboard, ou mais conhecida aí como placa-mãe. No caso aqui, eu tenho uma placa-mãe na caixa ainda, uma placa-mãe nova, tá lacrada. O modelo dessa placa aqui é uma Gigabyte B650MH, inclusive já é socket AM5, que é a última geração de sockets da AMD. Inclusive, a memória dessa placa-mãe é DDR5, depois a gente vai se aprofundar mais nesses termos, né, nessas especificações, mas já é DDR5 também, que é a última tecnologia de memórias que a gente tem no mercado, tá certo? E por que eu trouxe essa caixa aqui, uma placa-mãe lacrada na caixa? Porque, para aquelas pessoas que não têm tanta intimidade assim com hardware, eu quero que vocês vejam como é, o que vem dentro quando a gente compra de fato uma placa-mãe, ou para uso próprio, ou para revender, para montar numa máquina aí de um cliente, tá? Então eu vou abrir ela aqui com vocês e vou mostrar, fazer um unboxing e mostrar tudo que vem dentro dessa caixa, tá certo? E a primeira coisa que a gente encontra é essa chapinha de metal aqui, mais conhecida como o espelho da placa-mãe. É essa chapinha aqui que vai dar o acabamento quando a gente conectar, instalar a placa-mãe no gabinete, tá? Fica naquele painel de trás, onde tem ali as USB, saída de vídeo, áudio, enfim, vou mostrar com mais detalhes para vocês depois. Sempre quando a gente compra uma placa-mãe, também acompanha os cabos SATA, tá? Ainda vem cabo SATA nas placas-mães, para a gente poder conectar um SSD. Antigamente a gente conectava, hoje em dia não se usa mais, né? Mas antigamente a gente conectava aqueles drive de CD, né? Leitor, gravador de CD e DVD. Mas aqui a gente pode conectar ainda um HD, um SSD SATA, tá? E aqui está a nossa placa-mãe, muito bem embalada. Toda a placa vem nesse tipo de material, nesse tipo de embalagem que é anti-estática, né? Para melhor manuseio e não ter problema aí de descarregar alguma energia estática, energia que está armazenada no nosso corpo, e acabar passando para a placa e danificando a placa. Tá? Então vem sempre nessa embalagem aqui anti-estática. Tá? E aqui na parte de baixo, também geralmente acompanha um manual, né, um guia rápido aí de instalação dos componentes. Por exemplo, aqui tem um guia de instalação do SSD NVMe. Aqui do outro lado está mostrando, né, alguns cuidados básicos que a gente deve ter na instalação de um processador, um cooler do processador, placa de vídeo, tá, e as memórias também. É um guia rápido, tá? Geralmente vem junto aí com a placa-mãe, né, dentro da caixa. E aqui é só um certificado, um pequeno certificado de garantia. Tá? Deixa eu fechar a caixa aqui e vamos tirar a placa-mãe dessa embalagem. Então, pessoal, eu vou deixar a placa aqui virada para vocês, em pé, virada para vocês. Ela fica nessa posição aqui dentro do gabinete, tá certo?
eu vou mostrar para vocês aqui algumas características básicas de uma placa-mãe. E a primeira coisa que chama atenção, a coisa que mais chama atenção, é essa parte central aqui, onde fica o processador, tá? Onde a gente vai instalar o processador. Isso aqui é o soquete do processador. Né? Aqui no caso, a gente tem uma travinha, tá? A gente destrava aqui e pode abrir essa janelinha, essa tampa aqui, e a gente tem acesso aí aos pinos, né, ao soquete de fato do processador. Aqui já é com os pinos na placa-mãe. Antigamente os pinos estavam no processador, isso no caso da AMD, né, aqui a gente está com uma placa da AMD, mas agora a AMD converteu, os pinos ficam na placa-mãe e não mais no processador. Então eu vou tampar aqui de volta, né, depois eu mostro com mais profundidade todos esses aspectos, todas essas características, mas eu vou tampar aqui e fechar para não ter perigo de entortar esses pinos, são muito sensíveis, e se entortar, né, vai dar problema, não vai funcionar. Tá? Então eu vou travar aqui, e aqui do ladinho a gente encontra os slots para memória, né? No caso aqui a gente usa a memória DDR5, no caso desse modelo de placa-mãe, que já é um modelo mais avançado. Nessa placa-mãe aqui a gente tem 2 slots, tá? É comum a gente ter 2 slots ou 4 slots. Tem algumas placas aí mais high-end que tem até mais, tá? Mas geralmente já fica entre 2 e 4 slots. Aqui a gente tem 2 slots e a gente pode chegar nesse modelo de placa-mãe até 128 GB de memória DDR5, tá? Outra característica muito importante que chama atenção é esse slot aqui, esse barramento, que é o PCI Express 16X. Tá? Aqui é onde a gente vai espetar a placa de vídeo. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Então aqui é onde a gente espeta a placa de vídeo dedicada. Né? Por exemplo, uma RTX 3050, uma RTX 4050 vai espetada nesse barramento aqui. Tá? Aqui a gente também tem um PCI Express, é um mini PCI Express. Geralmente a gente usa ali uma plaquinha de rede, Wi-Fi, por exemplo. E aqui do ladinho dessa mini PCI Express, um pouquinho acima aqui da PCI Express da placa de vídeo, a gente tem uma conexão, ela é bem pequenininha, ó, mas é uma conexão M2 para SSD M2, tá? Que é um sistema de armazenamento. Aqui a gente tem as conexões SATA para usar com esse cabo aqui, no caso da instalação de um SSD SATA ou um HD, tá? A gente de vez em quando ainda monta os computadores com HD de 1 TB, mas está ficando cada vez mais raro, geralmente é só o SSD mesmo, tá, pessoal? E outro detalhe aqui, deixa eu voltar aqui a placa para vocês, é essa bateria aqui, ó. Aqui a gente tem uma bateria. Para que ela serve, pessoal? Ela serve para salvar, para manter salvo as configurações básicas de uma placa-mãe, inclusive data e hora, tá? Sabe quando a gente tira o computador da tomada, por exemplo? O que vai manter as configurações ali de inicialização, sistema de boot e data e hora, por exemplo, é a energia dessa bateria aqui. Então essa bateria, essa pilha de 3 volts, fornece energia para manter essas configurações salvas. Tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Aqui embaixo desse dissipadorzinho de metal aqui está o chipset. E deixa eu falar um pouco para vocês sobre a alimentação. A gente tem 2 alimentações aqui nessa placa. Primeiro, essa sequência aqui de 24 pinos, aqui é a alimentação principal, deixa eu aproximar aqui, aqui é a alimentação principal da placa-mãe, tá? E depois a gente tem essa alimentação aqui de 8 pinos, também é uma conexão de 12 volts, que faz a alimentação desse carinha aqui, que é o processador. Então aqui a gente conecta um cabo da fonte para fazer a alimentação do processador, tá? E aqui também a gente tem o painel de trás, onde aqui a gente vai conectar mouse, teclado, caixa de som, fone de ouvido, né, monitor. Se for um processador com vídeo integrado, a gente conecta o cabo de vídeo, por exemplo, aqui a gente tem HDMI e DisplayPort. A gente vai conectar o cabo de vídeo na placa-mãe. Tá? No caso, como eu falei, de um processador, no caso da AMD, ele vai ter um G no final, que indica aí que o processador tem vídeo integrado. Tá, o que mais a gente tem aqui? Algumas USBs, inclusive USBs 3.0, são 6 USBs no total, 2 são essas azuis, que significa que é uma USB 3.0, aqui uma conexão PS2, que é para mouse e teclado, mais antigo isso aqui, a gente não usa mais, tá, pessoal? Não usa mais, eu não sei exatamente porque ainda vem, mas não é usado, tá? Conexões de áudio aqui, né, saída e entrada de áudio, a gente conecta aqui o microfone, no verdinho aqui a gente conecta o fone,
tá? Ou uma caixinha de som, por exemplo. Esse quadradinho aqui, pessoal, tem 2 LEDzinhos aqui de cada lado, é a conexão de rede para internet a cabo, tá? Então esse é o painel de trás, inclusive nesse painel aqui, que a gente vai colocar o espelho, né, para dar o acabamento. Opa, tá viradinho aqui. O espelho para dar o acabamento quando for colocado lá dentro do gabinete, tá? Então a gente tem mais uma série de componentes aqui, né? Aqui são alguns capacitores, aqui uma sequência de VRM, aqui alguns chips, né? Por exemplo, tem o chip da BIOS, aqui um chip de áudio, tá? Aqui embaixo a gente tem algo bem interessante também, pessoal. Quando a gente bota a placa no gabinete, geralmente no gabinete, por exemplo, tem as USBs 2.0, as USBs 3.0, isso no gabinete, tá, pessoal? E as saídas de áudio. Então, essas conexões, esses circuitos, a gente vai conectar nessa parte de baixo aqui da placa-mãe. Por exemplo, aqui é o áudio do gabinete, tá? Aqui a gente tem 2 conectores para USB, tá? USB 1, USB 2, aqui são as de USBs normais, né? E aqui a gente tem, inclusive, as USBs para conectar as USBs azuisinhas, que são as 3.0, tá? E aqui, mais para o canto direito, a gente conecta o painel ali do botão reset, do botão power, né, para a gente ligar o computador, acionar a placa-mãe através do botão do gabinete, tá? Então, depois a gente vai se aprofundar mais, agora eu só estou mostrando algumas características básicas mesmo para vocês, tá certo? Aqui é a travinha do M2, a gente conecta o M2 e trava aqui de forma manual. Então, pessoal, eu mostrei algumas características básicas dessa placa-mãe, tá? E a placa-mãe é a peça principal aí do computador. Nela vão conectadas todos os outros componentes, tá? Como processador, memória. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre processador, memória, HD, placa de vídeo, etc, né? Então ela é responsável para fazer tudo funcionar em conjunto. Então essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula.